12h20, então eu acho que talvez o Oineg queira me xingar, porque o Oineg eu separei aqui uma notícia, na verdade uma indicação do pessoal da redação, da chefia, pra gente falar sobre a nova pesquisa Datafolha. Acabou de ser divulgada. Pois Né, a gente tem que olhar para esse ano de 2021, mas já tem projeção para 2022. Notícia é isso aí. É. Bom, essa pesquisa Datafolha mostra o ex-presidente Lula ampliando a vantagem dele sobre Jair Bolsonaro em citações espontâneas registradas pelo Instituto Datafolha. Lula também lidera nos 2 cenários apresentados para o eleitor e em todas as simulações de disputa de segundo turno. Vamos lá, vamos começar pela pesquisa espontânea, Oineg. O ex-presidente Lula aparece com 26% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, 19% das intenções de voto. E aí Ciro Gomes com 2%. Né? Bem diferente. Opa, minha Siri. Ah, tá bom, Siri. Ela foi sem querer. Pesquisa estimulada, Oineg. Ex-presidente Lula com 46% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, 25%. Ciro Gomes, 8%. João Dória, 5%, e o ex-ministro Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, com 4% das intenções de voto. Então, espontânea e estimulada. Só lembrando que esses dados foram colhidos anteontem e ontem, na quarta e na quinta. E aí, por isso, tem aqui um outro dado importante, que é o da rejeição. Foram dias em que a CPI da pandemia, ela foi bem comentada, né, digamos assim. Então, a rejeição do presidente Jair Bolsonaro é de 59%. Rejeição do ex-presidente Lula, 37%. Rejeição do governador de São Paulo, João Dória, 37% também. Rejeição do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 23%. E aqui aparece o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, com 21% de rejeição, segundo os eleitores. Foram 2.074 eleitores ouvidos presencialmente pelo Brasil. Margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Lembrando sempre, né, Carla, que a rejeição, ela é um bom indicador ou, às vezes, o seu oposto. Porque rejeição de gente desconhecida é baixa. Uhum. Então, você pega o Eduardo Leite, ele tem baixo conhecimento, não tem por que as pessoas rejeitarem o nome dele. Então, ele aparece com 21%, Mandetta 23%. Quando, no entanto, a pessoa é muito conhecida e a rejeição dele é alta ou baixa, aí sim, quer dizer alguma coisa. Quer dizer, Lula com 37%, todo mundo conhece o Lula. Bolsonaro com 59%, todo mundo conhece o Bolsonaro. Aí sim, nestes dois, o índice de rejeição fala muito. Quanto ao espontâneo e estimulado, é importante, quando você vê o estimulado, você vê que não tem para ninguém, né? É Lula versus Bolsonaro. O resto é o resto. Quando vem o estimulado, 46% hoje, quer dizer, se a eleição fosse hoje, você poderia ter um primeiro turno, como aliás, vitória em primeiro turno, como aliás aconteceu em 1994 e em 1998, as únicas vezes em que isso aconteceu. O Lula, quando disputou em 2002 e 2006, ele não conseguiu vencer no primeiro turno, Dilma também não conseguiu vencer no primeiro turno as 2 eleições. O Fernando Henrique conseguiu, mas ele era um candidato na primeira eleição, ele era o ministro da Fazenda, que tinha acabado de estabilizar a economia, e na segunda eleição ele era o presidente da República, ele era o Bolsonaro. Então tinha um poder extraordinário. Agora, a gente está vivendo o momento mais delicado do governo Bolsonaro. É difícil imaginar que esse cenário daqui a um ano esteja igual. É muito difícil imaginar. A economia vai melhorar, o desemprego vai diminuir, a taxa de vacinação vai aumentar brutalmente. A gente vai estar falando em campanha de vacinação, na próxima campanha de vacinação. A gente vai ter muito mais vacina, a gente vai ter as vacinas brasileiras, a gente vai ter os hospitais num patamar civilizado, completamente civilizado. A Covid virando uma doença menos grave do que é hoje, matando percentualmente muito menos do que hoje, se assemelhando ao H1N1. Isso vai acontecer. Agora, será o suficiente para que as pessoas se reapaixonem pelo presidente da República e passem a odiar os candidatos de oposição? Isso eu não sei. Mas que o cenário, quem tirar conclusão a respeito disso,
ou seja, hoje, dizendo, então o Bolsonaro já perdeu, é carta fora do baralho, é difícil. Agora, se não houver uma mudança de comportamento do governo, ele vai intensificando esse desprezo, essa raiva, essa sensação ruim, e vai falando, vai radicalizando o discurso cada vez mais e falando com mais força para um grupo cada vez menor, que são os seus devotos, seus admiradores, ou bem ou mal um quarto do Brasil está com ele, já foi um terço. Então vamos ver como é que como é que vai evoluir. É legal a gente ir fazendo as pesquisas porque ela vai dando o filme, né? Hoje é uma fotografia, mas a próxima vai mostrando a próxima cena, etc. Eu gosto de pesquisa. Quem não gosta de pesquisa, não existe. Os políticos, eles adoram pesquisa, fazem pesquisa o tempo inteiro, cara. Eles não gostam de divulgar. Eles não gostam que divulguem. Eles adoram pesquisa. Opa! Contratam institutos, fazem pesquisa sobre tudo, gastam uma grana com pesquisa que não está no gibi. Todos os políticos gastam dinheiro com pesquisa. Agora, se puder esconder, eles escondem. Porque, no caso do Bolsonaro, é óbvio que ele fala, não acredito em pesquisa, não acredito em pesquisa, o caramba. É óbvio que ele acredita em pesquisa. Tanto é que ele muda o jeito dele de trabalhar em função das pesquisas. Não tem nada de bobo. Mas ele mantém o discursinho dele, né? O discursinho contra... Como ele sabe que o voto eletrônico também, ou alguém acredita que o Bolsonaro acha que o voto eletrônico é um problema, ele sabe que não é um problema nenhum. O problema dele é o voto. Seja eletrônico, em papel, sinal de fumaça, pelo correio. Nos Estados Unidos tinha voto pelo correio e você podia, Carla, mudar o seu voto. Você fala assim, eu voto na Carla Bigato. Não vou votar mais na Carla Bigato, vou votar na Débora Alfano. Não, vou votar de novo na... Você muda o voto e ninguém fala, não, isso é um absurdo. Eles fazem isso há 200 anos e não tem problema nenhum. Então, a modalidade do voto não interfere no processo eleitoral. O Brasil é que tem um histórico podre do tempo do voto em papel, que tinha urna grávida, né? Tinha 120 votos lá e só 80 pessoas foram votar. Você falou, onde apareceram esses 40 votos grávidos aqui?